Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Gosto de brincar assim porque a gente nunca sabe a que horas esse vídeo será visto, né? Mas é um grande prazer estar aqui hoje para dar o start numa parte 2 do projeto Conversas de Vó, que é o Marshmallow Talks. Marshmallow Talks é aquela conversa gostosinha, como um bom marshmallow, sobre o envelhecer, né? Não necessariamente meus entrevistados serão pessoas que estão vivendo o processo, podem ser pessoas extremamente jovens, pessoas extremamente experientes, mas a ideia é falar da passagem do tempo e do que ela pode trazer de bom, principalmente. Eu acho que essa é a perspectiva que eu tento trazer em todos os trabalhos que eu venho fazendo. A minha entrevistada maravilhosa já está lá do outro lado acenando para mim, Costanza Pascolato, nossa diva ageless. Então, enquanto ela vem entrando, eu só queria agradecer a parceria da Drogaria Araújo, que acreditou nesse projeto, que acredita nesse projeto e me ajudou a colocá-lo na rua, né? Muita coisa vem por aí, mas é sempre bom a gente caminhar com uma marca tão importante, né? Os mineiros conhecem bem e os brasileiros de outros cantos também vão conhecer ao longo do tempo, né? Que Araújo está num projeto de expansão nacional. Tudo bem, gente? Pode vir chegando. Constanza já está lá do outro lado, porque ela é toda pontual. Já deve estar chegando por aí. Eu vou confessar para vocês que Costanza não é uma estranha para mim de forma alguma. Eu quase posso dizer que a gente é amiga. Mas eu tô um pouquinho conversar com ela, porque é tão fabulosa. Eu tô um pouquinho, mas vai passar. Querida! Ei, como vão vocês? Eu estava com um problema que o Wi-Fi estava falhando. Não sei se é aqui ou ali, eu estava meio preocupada, mas estamos Essa aqui. internet, às vezes, ela nos prega algumas surpresas, né? Você está boa, amor? Eu tô, graças a Deus, a coluna melhorou depois de ontem, minha filha. Isso que eu queria perguntar, não sabia se dava para perguntar online. Pode, a gente pode. Depois de ontem, tomei injeção, né? Enfim, tô aqui em pezinha, com como é que chama? Um PET que solta um anti-inflamatório nas costas e faz você se sentir plena e absoluta, para a dor não tomar conta. É um PET. Entendi. Não é? Você tomou injeção também? Desculpa. Tomei injeção, remédio e coloquei o PET, porque aí agora ninguém me pega. Toma bastante água, porque meio que intoxica, né? Muita coisa. Eu já fiz isso, tudo que você fez, então eu estou te falando. Tá. Você toma muita água, inclusive, que eu estava relendo o seu livro nos últimos dias e você fala o tempo todo da água, né, Constância? Então, mas eu pedi para não tomar aquela água toda de manhã, para as pessoas que não estão acostumadas, que isso é uma coisa mais yoga, sabe? E quem não acostuma desde cedo, que foi a Marília Gabriela que me ensinou há muitos anos atrás, acho que quase 20. E ela também faz isso. Mas o negócio é que mais você vai ficando mais envelhecendo, você não pode tomar tanta água toda junta, porque tira sabe, tudo que é sal do corpo e tal, elimina demais. E só para a gente jovem que está toda, na verdade, intoxicada, porque a gente se intoxica o tempo todo. E eu agora tomo bastante, mas aos poucos e vou indo. E essa época agora de estar muito mais resguardada em casa e tudo mais, foi até bom, porque né, a gente fica mais disciplinada. Mas eu acho que disciplina é o seu nome, né? Antes da gente entrar aí nos seus rituais, que eu acho que as pessoas têm muita curiosidade de saber, né?
dessa É. mulher que está sempre tão maravilhosa, se dói Mas ser bonita. Antes da gente falar disso, eu só queria que você contasse o seu nome inteiro, porque eu adoro. é porque assim, eu vou explicar por quê. É porque as famílias patrícias, como a gente diz na Itália, que é meio, não é bem aristocrática, mas tem lá, eles tinham o costume de dar não só o nome de todas as mulheres antepassadas quando era mulher, e homem, todos os antepassados, né? Então, o tio, avô que era bacana, ou avô, você entendeu? E o santo, mais ou menos da época que a gente nascia, né? Então eu Ah, tenho, eu, na verdade, tenho, aliás, tenho um nome a mais do que aquele conhecido, que é Constança Maria Teresa Ida, que era minha avó uma, Clotilde, avó outra, Giuseppina, que era uma tia-avó, Francesca Pallavicino Pascolato, que era minha bisavó Francesca e tal. E, então, era porque minha mãe tinha escolhido um nome que não fazia parte de nenhuma família, então ela se achou na obrigação de dedicar um nome para todas as parentes próximas que vieram para o meu batizado e tal e coisa. Meu irmão também, ele tem um monte de nome, só que ele pôs Bernardino, porque era São Bernardino, o dia que ele nasceu. E assim foi. entendi. Aí, como eu era meio lerda na escola, porque eu já falei 20 vezes que eu sou um pouco... É... Não, eu sou meio devagar um pouco, mas, além disso, eu tenho uma coisa que melhorou bastante, que é a dislexia. E na época que eu era criança, ninguém conhecia, ninguém sabia na escola. Imagina, eu estou te falando de 70 anos atrás, 60. Imagino. Então, e por mais que a escola fosse bacana, era Dante Alighieri e tal, tinha gente muito boa ensinando e tal, mas essas coisas não eram conhecidas. Então, eu começava a escrever meu nome, ficava tão comprido que todo mundo acabava a prova e eu ainda estava escrevendo o nome. Então, tiraram tudo e ficou Costanza Pascolato. Acabou. Costanza Pascolato, que virou aí, assim, essa grande referência, né? Estava fazendo aqui um apanhado para conversar com você e realmente eu acho que eu posso afirmar categoricamente que você é a nossa musa ageless no Brasil. Acho que eu posso dizer isso. Eu sei usar a luz muito bem, né? É isso que me ajuda também. Eu fui editora de moda, que você sabe muito bem, e eu aprendi a iluminar. Então, a luz que eu faço para mim, e o truque do óculos e tal e coisa, e a Ah, maquiagem forte no olho e tal, porque com o tempo o olho desaparece. Então, você tem que redesenhar ele todo. Então, e eu ajuda o fato de eu saber montar uma imagem que, enfim, que eu tomo um cuidadinho e tal, e eu gosto, né? Porque minha mãe também era cuidadosa, meu pai, eles eram todos. Minha filha, Consuelo, a Alessandra não está nem aí, mas ela é uma gracinha também. Mas né? cada uma tem um estilo, tá? Uma é mais intelectualizada, então ela finge que não liga para a moda, entendeu? Que é bem assim. A Consuelo é aquele vulcão que você conhece, né? E que se fez também através da questão da moda, que ela herdou da avó, porque minha mãe foi uma pioneira na tecelagem no Brasil. Em 48 ela fundou a Santa, né? Quer dizer, e eu escutava tudo isso e tal. E depois, porque eu acho que meu pai era muito cuidadoso com a saúde também, sabe? Assim, você imagina, ele tinha nascido em 1907 e ele já meditava, entendeu? Porque ele era esportista, ele montava cavalo, remava, nadava, jogava tênis, golfe e meditava, que é um absurdo para a época, entende? Mas era uma Imagina. coisa de herança, porque Veneza era caminho desde 1200 da Estrada Seda, o caminho da seda, né? E da Oriente Médio. Então,
O Oriente Médio já tinha esses cuidados com a saúde e com o mental, né, que a gente está sabendo, porque meditação ajuda muito para você ficar tranquila ali na tua essência hoje, aqui, e não amanhã, nem ontem, entendeu? Sim, Então, sim. é uma coisa... E você sabe muito bem, você sabe que hoje está começando o São Paulo Fashion Week digital, né? E a gente se viu há muito no São Paulo Fashion Week, né? E eu levava sempre cenourinha, não sei o quê, lembra? Todo mundo comia aquele sanduíche, aquelas porcarias todas. E Eu me eu, lembro. eu tinha salsão e cenoura cortadinha numa caixinha de plástico, assim que eu ia comendo ao longo das longas horas que a gente ficava lá, né? Quer dizer, Verdade. Verdade, era uma maratona. E uma vez você me deu, eu estava gripada, acho que foi no Fashion Rio. Eu estava muito gripada no elevador, constipada, e você sacou da sua bolsa uma super pílula da gripe importada de não sei aonde e falou: toma isso que você vai melhorar. Você me salvou, você sabe, né? eu não sabia que ficou ótimo, mas é porque eu sempre cuidei. Depois, com a vida que a gente fez ao longo dos anos de profissão, que foram maravilhosos, porque eu me dou conta que as oportunidades e chances que eu tive, desde os anos 71 até pouco tempo atrás, que eu ainda viajei para as coleções o ano passado, né? Quer dizer, 89, quer dizer, eu tinha 80 anos. Mas você entende que agora mudou tudo, e eu dou graças a Deus de ter tido toda essa informação. E a vida que a gente fazia era dura, viu? Porque eu ficava em cada hotel de porcaria, qualquer coisa, que não era como hoje em dia, que tem essas trocas, você vai 5 dias e o hotel te empresta. Não, a gente ia num hotelzinho de quinta lá, não sei aonde. Um dia meu marido veio me visitar em Paris, em umas coleções, e falou: você não pode ficar num hotel desses, assim, o quarto era torto. Eu caminhava assim e caía para a parede. Em Paris, na Rive-Gauche, era uma porcaria. Mas era vida dura, mas a gente acostumou a se lidar, tratar, fazer e tal. Foi interessante, foi bacana. É, eu assisti novamente a sua entrevista ao Roda Viva, né? E aí estava vendo lá você contando dos casos, do que vocês faziam para às vezes acessar um desfile lá no começo, que obviamente hoje, quando chega Constanza com o totem na cabeça, ninguém precisa pedir convite. Mas sei lá, talvez mais lá para trás Não, mas a precisasse gente pedir hoje convite. é mercado, né, querida Natália? O Brasil virou um mercado de Sim, algumas verdade. marcas de luxo. E é por isso que eles nos convidam, porque não é questão da pessoa, porque eles estão pouco da gente. Eles consideram se você representa uma revista que tem um mercado importante, Mercado entende? importante. Ou então como chama, uma influencer que tem uma influência muito grande no Brasil, que vê vestindo aquela roupa assim, lá, então as ricas do Brasil compram, entende? Sei lá. E assim por diante. É tudo uma questão de mercado. A gente tem que ter a ideia clara do que é o contexto do mercado. E eu Sim. adorei que você disse que você é uma militante. Que eu adorei. Essa definição eu amei. Mas você sabe que o mundo todo acordou há 5 anos atrás, porque os bancos e as casas, as coisas das financeiras todas, sacaram que the grey economy, né, era importante, portanto, porque a gente tinha os filhos já fora de casa, os netos que dependiam dos pais. A gente tinha, muitas vezes, economias, ou ganhava ainda, ou sei lá, eu continuo trabalhando, então eu ainda. Então, todo mundo. Eu me lembro que eu fiz uma matéria para a Vogue, acho que 5 anos atrás, sobre isso, porque
Eu estou falando muito, né? Não, o objetivo aqui é você falar e eu te ouvir. É isso mesmo. Tá bom. Não, mas é que eu estava em Nova York, você sabe que eu ia visitar minha neta que estava na faculdade, e eu ficava um mês, sei lá, no Natal e tal, e eu fazia uns cursos e não sei o quê. E uma das vezes eu li no New York Times, que eu lia toda manhã. Você sabe que o New York Times é um dos jornais que continuam ganhando dinheiro no mundo, e Eu muito. sei que as assinaturas crescem enquanto todas as outras descem a ladeira. Então, você está sabendo. Então, eu lia toda manhã e tinha esse artigo incrível falando sobre, acho que se chama Silver Economy agora, na época era Grey, mas Sim. passaram por uma coisa mais glamurosa porque por causa, né? E na época eles mostraram como não só as companhias grandes, companhias Max Factor, essas de maquiagem, começaram a fotografar mulheres mais crescidinhas, digamos que não eram, mas, ao mesmo tempo, a Celinda Febefilo, na época, e agora fotografaram uma escritora americana que é absoluta, né? Quer dizer, é uma das grandes escritoras que eu esqueço o nome toda vez, porque isso eu tenho um pouco, com a idade eu esqueço todos os nomes. E ela Mas era. está geral, não está, Constância? Eu também estou com isso. Eu acho que é excesso de informação às vezes, sabia? Você acha? Bom, mas para mim me dá um certo nervoso, porque eu conheço toda a história da pessoa, li um livro que é difícil, e ela era a garota propaganda da Celine da época, 5 anos atrás. Tinha 90 anos. E depois aconteceu aquele sucesso daquela americana toda decorada, que eu também esqueço o nome, mas que é famosa. Iris. É isso, Iris Apfel. E aí, enfim, foi o auge, mas depois continuou. E eu sou muito amiga daquele menino que fez o blog e o filme, sabe? Do Advanced Style? Advance, é isso. Eu Isso. conheci ele na rua, em Nova York, ele foi me fotografar, e aí a gente conversou, e aí a gente ficou amigo. Ele veio para cá, acho que há pouquinho tempo, há um ano e meio atrás, e a gente continuou se comunicando e tudo mais. E ele também é como você, ele é todo muito respeitoso com a maneira como as pessoas que têm mais anos se relacionam, como elas resolvem inventar coisas para elas e assim por diante. Né? Pois é, engraçada essa questão, né? Eu revendo lá a entrevista do Roda Viva, quando o Pedro te chama de senhora e você brinca, né? A gente ainda tem muita dificuldade, Costa. Eu, por exemplo, te chamo de você num abuso danado, porque eu Vai, Natália, me meu sinto Deus. próxima, mas a gente tende a ver os cabelos brancos e imediatamente entrar com um senhor, uma senhora. A gente ainda está Mas tentando eu acho lidar que com isso, né? eu posso te contar um segredinho, que você tem toda a razão, tá? Eu acho que sim. Só que o Pedro, no caso, ele sabe que eu sou muito brava quando eu não concordo com certas ideias, tá? E como ele tem que fazer um jornalismo difícil na Folha, né? Porque tem Sim, sempre que achar o uma, problema. um problema, uma causa, uma coisa, uma relação sempre um pouco tensa, né? Com a opinião ou a verdade, assim por diante. Portanto, é um papel dificílimo que eu reconheço. E a gente discutia muito tempo durante desfiles, porque como ele é muito informado, e eu procuro também ser, sei lá, e a gente divergia na opinião. E ele sabia que quando eu não concordava com ele, eu ficava um leãozinho, sabe? Assim. Jura? É que as pessoas não sabem, mas quando é uma questão profissional ou de uma ideia que faz parte Sim. da profissão, do conceito geral das coisas, entende? É uma questão também. Não é só
não é questão ética, não é nada disso, é uma questão de conceito mesmo. E ele sabia. Então, ele, além de tudo, ele me respeita, entende? Além de eu ser velhinha, que eu podia ser a avó dele, quase, sei lá. E ele também me respeita, porque ele sabe que eu, né, que eu não sou assim tão gentilzinha, tão boazinha quanto parece. Entendi, faz sentido, mas é porque realmente quando entra, porque você é sempre muito gentil, né? Eu me lembro desde o dia do remédio até sempre, né? A sua disponibilidade com o outro, independentemente de esse outro ser o dono da marca ou ser uma menina, uma freakzinha que te viu no corredor e que é uma foto sua, né? Eu ficava muito impressionada quando às vezes caminhando do seu lado numa temporada de moda, quantas vezes você era parada e se disponibilizava a dar atenção para aquela pessoa que você nunca viu na sua vida e que muitas das suas colegas ignoravam. Não vou entrar em nenhuma Né? polêmica. É só Mas para não dizer precisa. que você desde sempre foi muito atenciosa com o outro, qualquer outro, né? Eu acho que está aí uma das chaves da sua elegância para mim. Mas eu acho que foi uma coisa de educação, sabe? Porque a Verdade. coisa da ética e da empatia que eu pus no meu livro foi uma coisa que eu aprendi basicamente na minha casa. E a empatia, para mim, eu faço por natureza, porque eu entendo que a pessoa que vem me procurar toda assim, impressionada comigo, porque eu não sou a, né, a deusa do Olimpo, mas eu acho que para ela vai ficar feliz em vez de ficar chateada, entendeu? Sim. E eu vou te dizer, precisa de muita energia para fazer isso, viu? Porque eu ficava exausta muitas vezes, meus médicos diziam, é porque você é extremamente sensível, e eu sou mesmo, porque eu tenho essa energia, uma inteligência meio intuitiva que vive de percepções, tá? Sim. E é lógico que quando você frequenta uma Fashion Week o dia todo mundo em cima de você, você tem que pensar, tem que escrever, tem que sair correndo muitas vezes porque errou de porta e não sei aonde, tá. Essas coisas todas. E as pessoas me davam uma, sabe, exaustão assim, energética. Sim. Então eu fui treinando como me separar, que é uma coisa que você aprende na meditação. Você não viver aquilo até o fim, e sim observar e agir dentro daquilo. Você fica fora, porque senão você se desgasta. Contamina, né? E se, Contamina. não, e é uma coisa impressionante o que você ficava cansada. Quer dizer, eu ficava assim, parecia que eu estava no final das coisas. E E eu fui aprendendo aos poucos, mas eu acho que a atenção para o outro, eu fico muito. Eu passei muitas vezes por coisa assim de cumprimentar alguém e a pessoa me mandada para aquele lugar na minha carreira toda. E eu, sinceramente, não gostei e não quero que as pessoas que lidam comigo tenham a mesma experiência, só isso. Entendo. Isso é muito, 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 muito bacana. Eu vou entrar aqui com a parte fútil, digamos assim, mas é porque as pessoas têm muito interesse em saber do seu ritual de beleza. Então, a gente vai falar um pouco disso, porque eu acho que também é importante para outras mulheres que estão amadurecendo e que te veem sempre, né? Parece que você não saiu do Olimpo, mesmo com a passagem do tempo. E eu acho que isso é muito bom, ter uma mulher como você que fala disso abertamente, da maneira que Ah, sim. fala, né? Eu acho que muito de você ter escrito esse seu livro último tem a ver com uma atualização, né? Ah, Desse, sim. desse Que é o mesmo pensamento tipo de todo. pensamento, mas atualizado, com algumas coisas que a gente foi enfrentando ao longo desses últimos 20 anos, sei lá. Que o primeiro foi em 98 que eu lancei, né? Então, e esse outro 19. Então, se bem que teve o Confidencial no meio, que era uma outra coisa. Verdade. É.
que Pois era um é. pouquinho mais elaborado, mas esse aqui é de dicas mesmo, né? Quer dizer, que é uma espécie de síntese de tudo aquilo que eu vivo e penso, sei lá. Sim. E tem uma frase ótima lá que, claro que é uma brincadeira, né? Que você tem, eu acho que uma característica que talvez te torne também essa velhinha absolutamente contemporânea. Foi você quem disse, tá? Que você era uma velhinha contemporânea. Então, É. eu só estou adaptando aqui. Não, Te perguntaram qual que era o segredo para fazer o traço dos olhos. E você respondeu que era só seguir o caminho das rugas. é verdade, é verdade. Porque você não pode ir contra a ruga, que aí começa. É um desastre, entendeu? E aí eu vou te dizer uma coisa, que fora uma microintervenção que eu fiz quando eu tinha 40 e 39 para cá. 49 está no livro. Uhum. Mas será que era? Era nos anos 80, eu não sei fazer conta, sabe? Bom, Não tem deixa para lá. problema. E eu sou péssima, por isso que eu tenho uma coisa com número que é horrível, que é a minha dislexia é basicamente número. Tudo que é. Entendi. Ai, horror. Bom, e lá, Tá obviamente, dando certo até agora, Constância. Não preocupa com isso. Você já deu certo com 81 anos. Não precisa saber lidar com isso a essa altura do campeonato, entendeu? Continua do jeito que tá lindo. Então, bom, e aí a questão foi que daquela vez que eu peguei uma meningite, porque estava uma epidemia do lado e os enfermeiros que ajudavam a fazer a coisa que foi pequenininha, de verdade, mas enfim, eu peguei uma meningite, fiquei péssima, fiquei 15 dias no hospital e eu com medo de ficar boba completamente, entendeu? Claro. E aí eu disse, bom, para não ficar ruim, eu vou continuar, eu vou fazer coisas que a gente faz com o corpo, ou seja, tem que fazer exercício, respirar, faz isso, né? Então eu vou ter que treinar a minha cabeça. Então eu pedi para o pessoal da Abril, que não me deixava escrever texto porque eu não era jornalista. Você sabe que na época tinha um problemão que era... Bom, e aí eu disse para o Tomás, escuta, eu preciso escrever todo mês na Cláudia ou na Cláudia Moda, que fazia 21 edições por ano de moda, tá? Nossa. As duas, né? E a Cláudia Moda tinha 150 páginas de moda que eu dividia com o Fernando de Barros. Então, era um negócio monstruoso. Mas eu queria escrever sobre vanguarda. Nós estávamos nos anos 80 e eu queria começar a trabalhar na cabeça. E foi aí que eu acho que foi muito bom, porque para escrever uma coisinha assim, eu faço uma pesquisa monstruosa. E essa pesquisa monstruosa é que me dá todo o suporte de conhecimento que eu continuo tendo hoje, porque eu continuo nessa coisa, né? Quer dizer, Você fala, inclusive, dessa curiosidade infantil que te persegue, que caminha do seu lado, que também acho que é um fator aí. Se a gente fosse fazer uma lista das coisas que contribuíram para a Constância estar como ela está hoje, né? Esse bom humor, que eu acho que é uma delícia e que, na minha opinião, é como se você não se levasse tão a sério quanto os outros. Isso. É self-deprecating, os ingleses falam. É porque, no fundo, tudo na vida tem dois lados. Se você olhar direito, e para que você... Lógico, tem situações que você fica passada, né? E fica triste durante um bom tempo. Mas outras, você diz, puxa vida, aconteceu isso, mas olha que engraçado, porque isso, que aquilo, barará, barará. Então, deu uma... Eu vou até mostrar minhas rugas todas, porque as pessoas não acreditam. Eu cultivo minhas rugas. Eu vou tentar tirar os comentários. Eu nunca tirei comentário da conversa, mas os seus fãs estão pedindo tanto que eu vou tentar tirar. Não mostra ainda não. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo, que eu nunca tentei, nunca fiz isso. Compartilhe, tirar.
Gente, não faço a menor ideia de como tira comentário. Ó, eu fico aqui de lado, ó, perto dos coisas. Você está vendo que eu tenho um monte de ruga, mas elas são carinhosas, tadinhas. Elas Elas são não. carinhosas? É, porque elas funcionam com o meu rosto, eu respeito, sabe? Não sei como explicar. Eu acho melhor do que tentar assumir um outro rosto, entendeu? Eu acho mais respeitoso com a natureza. Tá bom que eu tive uma boa de uma sorte, né? Porque eu nasci com uma beleza, quer dizer, teve uma fase que eu vejo minhas fotos hoje, eu digo, gente, quem é essa mulher, né? Quer dizer, era eu, mais jovem, muito linda, e um pouco diferente das pessoas que estavam na moda na época, porque no fundo eu sempre tive um narigão e uma coisa meio angulosa que não combina com o resto sei lá, as novas gerações não são tão europeias assim como hoje, está tudo meio, né? Mas Verdade. eu sou meio muito italiana, né? Narigão, rosto comprido, que também é do caminho do Oriente Médio, né? Porque Veneza, se bem que eu tenho ascendência francesa também, né? Por parte de mãe. Sim. Mas é uma coisa de tentar lidar melhor ou o melhor possível com o que eu tenho, respeitando, não me intoxicando com coisas que me fazem mal, o que me tirem do controle. Eu odeio isso, entendeu? As pessoas, em vez, se jogam, sei lá, ou no remédio que te faz sentir não sei como, ou na bebida, ou eu vou falar nisso porque eu estou vendo tanta gente assim, sabe, se jogando em coisas para fugir, entendeu? Sim. Eu tive a sorte de não depender de nada, porque eu vejo que quem depende é realmente fatal, né? Quer dizer que não gosta de si mesmo, que não se aceita, que não está bem consigo mesmo. E eu vou confessar para você, eu adoro minha companhia. A constância é comigo mesmo, entendeu? Quer dizer, Eu também tenho isso. ai, É e muito antes, boa. então, e não é questão de orgulho, sei lá o quê, egoísmo. Não, é um negócio que você vive bem com você mesma, mas você super se interessa pelo outro também. E se puder ajudar, ajuda para essa outra pessoa ficar melhor. Entende? Minha neta Alegra, que você conhece, e o meu Cosmo querido, a gente se fala o tempo todo, meus netos, né? E horas, né? Porque minha neta eu falo todo dia um pouquinho, porque meu neto fica horas uma vez por semana, assim, tá? Ele me conta tudo, e eu acho isso maravilhoso. E eles me chamam de gurua. Gurua? Hoje, yes, porque hoje a Alegra estava nervosíssima por causa das eleições nos Estados Unidos, e Nossa. ela tem o passaporte americano, e ela vive lá já faz uns 8 anos, 9 quase. E ela voltou e ela estava muito, muito nervosa. E 1 hora da manhã daqui, porque ela está em Los Angeles, então lá eram 11 horas, ela me mandou uma mensagem: vó, você está acordada? E eu estava meio assim, né? Mas tudo bem. Aí eu falei: tô, por quê? Vovó, eu estou com falta de ar, estou com pânico. Eu falei: não, calma, calma. Síndrome do pânico é muito mais complicada ainda que você não respirar. Aí eu ensinei para ela todo jeito de respiração yoga para sair da crise, sabe? Sim, sim. E ela me liga também para isso, além de conversar. Encontrar essa paz, né? Engraçado que eu tenho um outro projeto paralelo a esse, que é o Conversa de Vó, e que a gente fala justamente dessa coisa da avó como sendo essa pessoa na família que é o centro do cuidado, dos bons conselhos, né? Essa referência
da matriarca de uma família. E eu fiquei em dúvida se eu te chamava para falar de ser avó, se eu te chamava para cá, porque na verdade eu quero te chamar é para tudo, né? Mas aí, mas eu sei que essa relação com seus netos é linda e eu nunca vou me esquecer de quando eu chegava lá no São Paulo Fashion Week, ainda bebê nesse mundo da moda, e vocês estavam todas lá na primeira fila, né? Dona Gabriela, É. você, a Alegra. Eu não lembro se sempre tinha Consuelo. Eu acho que na época Consuelo não frequentava tanto quanto frequenta hoje. Mas eram as gerações ali, era muito lindo ver aquela imagem, assim, era importante. Eu sempre gostei de uma cabecinha branca, então, para mim, ver a dona Gabriela ali e as gerações era das coisas mais gostosas, né? Assim, que faziam aquilo ali ter mais sentido, né? Ver gente de verdade ali assistindo era muito gostoso. E aí a gente percebe da sua relação com a sua família, né? Como ela é importante. Mas eu acho que o núcleo familiar, que está meio que desaparecendo, é fundamental para a civilização, para a civilidade e civilização. E, infelizmente, em muitos países, e sobretudo a influência anglo-saxônica, piorou a história, que os filhos saem por conta deles e não fica nesse núcleo. Eu gosto de Minas porque tem o mesmo tipo de atitude com a família que os italianos, que eu sou italiana, né? Eu nasci lá. E Sim. eu sempre, sabe, tem duas coisas que eu acho que sempre foram, que eu identifiquei em Minas com a Itália. Primeiro, a questão família, porque vocês realmente são do Brasil, provavelmente, eu não conheço todos os estados, mas o que eu conheço de Minas, eu sei que vocês são muito ligados ao núcleo familiar tradicional. Portanto, essa é uma força que as pessoas agora, após pandemia, vão ter que reaprender, porque eles estavam nessa evolução da hipnose do exagero, que está lá, porque a gente é tão moderno, a gente pode tanta coisa, Verdade. a coisa de estar em família de um jeito que seja acolhedor, tipo ninho mesmo. Sim. Então, e os japoneses ouvem até a morte os avós deles, porque eles têm mais experiência, por mais que tenha sido outra época, não é porque vocês são tão modernos e tão ligados na digital, conectado e tal e coisa, o humano tem as mesmas características. Não é que a gente mudou e virou de plástico, e que você troca a válvula de vez em quando. Não, você é humano. E a gente está vendo nessa época que todo mundo está pirando, né? Quer dizer, é uma das coisas mais notáveis. A segunda epidemia, eu já ouvi falar e li nos artigos super importantes, a segunda epidemia pós-Covid vai ser a questão da cabeça das pessoas, quer dizer, do equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional. Sim. É. É bem E é por preocupante, isso, né? então, e é por isso que eu insisto com meus netos e minhas filhas, pelo amor de Deus, eu mando sempre umas meditaçõezinhas, umas respiraçõezinhas, até Consuelo está meditando, pode. É? Dizer, Que bom. que não parece, né? Ela tá. E eu tenho que escolher as meditações certas para cada um deles, né? Conforme o Sim. temperamento de cada um, né? Porque hoje a gente tem essa possibilidade de escolher, que isso na minha época, quando eu comecei, não tinha. 10 anos atrás, nem se ouvia falar no dia a dia. Era sempre uma coisa que parecia que você tinha que ir para a Índia, senão não funcionava, e não é. Quer dizer, você tem que adaptar certos princípios fundamentais, que são o fato de você descansar a mente, apagar a mente durante alguns instantes, que não precisa ser muito.
2, 3 minutos sem pensar nada, já foi comprovado que você dá uma reciclada no teu pensamento e não fica tudo. Sim, refrigera, né? O pessoal está perguntando muito aqui, Constança, se você tem as suas meditações, você usa algum aplicativo ou você segue Uso sim. alguma mestra? Como é que É é que eu não isso? vou conseguir escrever, mas é assim, é em inglês, tá? Porque foi meu médico neurologista, que Aham. depois acho que do segundo câncer que eu tive, ele me falou, olha, você é toda ligada nessa coisa emocional, você devia começar a meditar. Diz, eu comecei, mas eu acho chato, tem que ficar lá assim, sentada, dói as costas. Ele falou, não, você toma e é um aplicativo que o nome é em inglês, mas ele tem 12 ou 20 línguas, tá? Você pode pôr português Ah, e que tal. legal, que legal. Eu pus 5 línguas, né? As que eu falo, quer dizer. E Sim. aí vem variado, mas se você só quer português, é só português e assim por diante. E eu já dei para um monte de amigas minhas. E chama-se Insight, quer dizer, é, Insight. Ah, eu tenho. Insight Timer, tá? Eu vou escrever aqui para o pessoal o nome dele. Insight Insight é com Timer. GHT, né, no fim. Uhum. Insight Timer. É isso. E aí tem que ver que quando você entra, lá em cima tem uma rodinha assim, e você põe português. Em geral, quando você tem um telefone que é brasileiro, ele já entra na tua língua, tá? Ah, sim, ele já puxa para o português. Entendi. Mas E você pode escolher ter uma, duas e tal, porque tem uma escolha maior de gênero, sabe? E legal. depois, porque você acostuma aos pouquinhos. Eu estou há mais de 1000 dias já, então é quase 3 anos, eu acho que é 3 anos sem parar. Eu vi na entrevista que você fala que começou assim, religiosamente em 2017. Desde então você faz todos os dias. Isso é Não o quê? tem. Na hora que acorda, Constanza? É a primeira coisa, porque se eu levantar e começar a ver outra coisa, não dá certo. Eu Aí vou passa. e, bom, eu vou até o banheiro, porque, né, a gente acorda, tem que fazer as coisinhas no banheiro, como disse. Né? E aí você deita antes de qualquer coisa. Eu abro uma frestinha de luz só na janela e já Aham. começo. E Entendi. daí a primeira eu procuro uma coisa que ajude a respirar, sabe? Porque o fato da respiração é fundamental. Muito. Aliás, a gente deveria parar várias vezes durante o dia que eu faço isso, desde que eu faço minhas rugas melhorar, você quer saber, nessa pandemia. E você tem que fazer várias vezes por dia essa respiração funda, porque afinal, eu ouvi um guru falando, gente, é a primeira coisa que você faz na vida é respirar, e a última. Então, você tem que Verdade. cuidar da respiração. O sopro é vital, sabe? É a coisa da energia que entra. E a gente desrespeitou. Tanto que quando você tem uma. Eu já tive depressão profunda, eu vou te contar, foi a pior coisa da minha vida. Pior que o câncer, que foi fácil de resolver, mas enfim. E a gente deixa de respirar, fica com uma respiraçãozinha curta, assim. Curtinha, né? Aquela respiração curta. Você acredita? E aí, quando você consegue, e parece que tem um nó aqui embaixo, é impressionante o quanto a respiração é importante. Então, a primeira coisa, eu procuro uma nova, porque as outras eu já conheço, enfim, ou São repito. muitas opções. Você pode escolher o tema, né? Se é para uma coisa de autoestima, se é uma Exato. coisa mais de Eu sempre energia. começo com uma curtinha de respiração, e daí eu vou para outra. Tá? Eu faço. Entendi. E você fica o quê? Quantos minutos mais ou menos nessa prática?
Na prática da respiração, o bom é você ficar de 5 a 10 minutos, tá? Tá. Dependendo do dia, se você acorda muito estressadinho, que não acontece mais ultimamente, mas tem uns pensamentos, né, que de vez Sim. em quando são mais complicados. Aí é mais 10 minutos. Depois a outra que eu faço é quase sempre a mesma que eu escolhi, que é Uhum. Yoga Nidra, porque ela tem 27 minutos. E ela vai relaxando você, porque ela usa também a tensão do corpo todo para você soltar com a respiração e relaxa mais ainda, entendeu? Você quando você, por exemplo, está deitada, você primeiro respira, né, como eu te falei, né? Depois você pega e tensiona teu corpo inteirinho durante um minutinho e solta. Bom, tensiona o corpo inspirando, tá? Senão você tem fogo, Uhum. não é o caso. E assim, você sente o quanto o corpo relaxa. É melhor do que tentar relaxar do aquilo que você está normal, entendeu? Entendi. É a Yoga Nidra, né? Que chama, Constanza? E Yoga Nidra é uma Nidra. meditação Tá, legal. indiana, tem uma escola grande. Ela meio que faz uma radiografia do teu corpo para você se centrar, para depois você sair para aquilo que é mais a energia, o espírito. Entendi. E me conta uma coisa, eu me lembro que você fazia pilates e fazia peripécias, subia, ficava lá pendurada. Como é que tá isso? Você continua fazendo? Na Bom, quarentena eu sei que... agora eu faço, né? Mas aqui em casa acabei de fazer, né? Depois, Tá meia hora fazendo antes. online. É, que ela me conhece, é uma fisioterapeuta e tal. Eu só não me penduro porque lá tem uns aparelhos para me pendurar. Aqui não tem muito. Aí não Mas dá, né? não, pendurar não. Mas tem outras coisas para fazer que vai se adaptando. E interessante que a gente foi, aos poucos, utilizando a mobília que eu tenho aqui. Não precisa de adotar, sabe, comprar um negócio. Sim, claro. Uma coisa funcional, né? Isso, ela é muito boa, porque hoje em dia o próprio Pilates está cada vez mais voltado para a sensibilidade, ou seja, o refinamento da questão do corpo e não a força, aquela coisa. E, sobretudo, para a minha idade, lógico. Então, ela, por exemplo, ela começa os exercícios trabalhando as fáscias, entende? As fáscias são as pelinhas que cobrem os músculos. Então, o próprio tatuador de coisa que eu já tive e tal, eu tenho jeitos de que eu falei para o meu neto outro dia que estava com dor, de você puxar a pele de uma certa maneira que levanta e solta a face. Então já alivia o músculo, entende? Nossa, eu sei, eu faço liberação miofacial direto por conta das minhas dores aqui. Ah, pois é. E por que você tem dor, você sabe, não? Eu tenho duas, seriam pré-hérnias, né? Duas Ah, protusões de disco, tem. L4, L5, S1, minha filha. Ai, minha filha, é horrível. É. Eu também caí do cavalo várias vezes. Me quebrei. Eu luto aqui com isso, assim. Agora aqui em São Paulo ainda estou um pouco órfã de referências nos exercícios, mas depois a gente pode até trocar uma ideia. Depois eu E vou te contar uma coisa que eu fiz que é, é, que bom, é que que não bom. posso falar sempre também. Parece que baixou o santo aqui, né? Aqui, aqui. Vamos lá. O pessoal quer saber qual que é o batom que você está usando, enfim. É muita Eu informação. sempre uso um creminho, porque fica muito seco esses dias na boca. E é um MAC da Aham. chama, Viva Glam 2. Viva Glam 2. É o É. batom da Constança de hoje, gente. Não, Agora, eu quero. é sempre o De mesmo. hoje e de sempre, né? É. Agora, vamos falar do totem, porque eu gosto muito do totem. Então, isso aqui foi.
eu acho que eu botei no meu livro, que teve uma festa e eu tinha Sim. aquele cabelo curtinho que eu não gostava mais, porque Peraí que deu uma travadinha agora, gente. Vamos respirar igual a Constanza. Vou manter aqui a presença. Deu uma travada na internet dela, mas vai melhorar. Vai melhorar. Vamos lá. ai, que horror, entraram 2 ligações, você acredita? Não? Isso acontece. Agora eu já tomo cuidado de colocar no 4G às vezes, mas tá ótimo. Estamos aqui, ninguém foi embora. Eu Pode nem continuar sei falando. fazer. Não Então, eu esqueci preocupa. o que Não, a que eu gente ia estava falar, né? falando dos creminhos. Ah, não, do totem. Do Ah, totem. Totem. Aí eu levantei aqui, porque o rosto tem uma forma interessante, então fica muito mais evidente, tá? Sim. Você repara menos nas coisas chinesas aqui e tal. E depois eu me lembro um francês que uma vez, que era, ele fazia o rosto da minha mãe, massagem e tal coisa, ele dizia, Constância, lembra que você precisa levantar os lábios para valorizar o teu tipo, o teu rosto, a tua forma de rosto. O E isso formato. aqui é formato. Eu comecei a fazer para crescer, para ficar um pouco irreal a minha cabeça, tá? Para ficar, não é mais, sabe, a convenção da coisa, porque você vai ficando mais velha, então você vai assumindo. E você sabe que eu lido com moda, portanto, com estética. Então eu tinha uma certa independência do De ser diferente, convencional. né? É, isso. O fato de ser não igual aos outros, que no começo me feriu profundamente quando eu era menina, porque todo mundo dizia, ah, italianinha, italianinha. E eu mal Sim. falava português, era bullying da época. Eu achava, eu não ligava porque eu estava numa boa comigo, eu disse, porque será que eles estão reclamando? Bom, mas o fato de ter sido sempre diferente, nariguda, tarará. Então, então vou fazer uma coisa que as pessoas me reconheçam antes de me enxergar direito, entendeu? Isso que eu achei curioso no livro que você fala disso, né? Que você se preparou para ir a uma festa, colocou um vestido da Glória maravilhoso, mas É, você queria fazer essa história, fez o cabelo para a festa e depois pensou, como que eu vou fazer isso no meu dia a dia? E ali você criou o seu totem, que virou uma exato. identidade, né? A gente não Então, consegue te imaginar de outra forma. Eu acho, inclusive, que não, você nem dorme de cabelo solto, entendeu? durmo. Coitado de mim. Não, você sabe que outro dia teve uma, né, no Iguatemi, tinha Iguatemi Talks e tal, e falaram de. Eu não fui porque eu não saio de casa, né? Mas assisti todos, né? E de repente eu olho para a parede, tinha o pessoal falando de fibras contemporâneas, novas e tal. E eu vi uma foto e disse, gente, essa sou eu de costas. E era gigante assim na sala. E Ah, todo mundo sabia que era eu, porque eu de costas, coisa branco, com os 2 pentinhos, a mão com a caveirinha e era eu, de costas, entendeu? é uma marca registrada muito poderosa, né? Então deu certo. Alguém perguntou se eu fiz fenol. Eu não sei o que é fenol, sabe? Olha, eu não vi essa não, mas é porque assim a gente tenta trazer alguma coisa dos comentários, Não é porque ficou encalhada aqui na frente, então eu vi. é, É é Virgínia M. Coutinho. Fez fenol. Filha, eu nem sei o que é fenol, você acredita? fenol. Engraçado, eu também não sei não, viu? E eu Deve com ser uma essas coisas de nota. beleza tirei nota 0, Constância. Não sei muita coisa, às vezes sou pouco cuido, assim, eu cuido, mas eu não tenho tanta vaidade, sabe? Não sei se vai melhorar ou se vai piorar. Não, é melhor você não. Bom, eu não vou dar palpite, cada um faz o que bem entende, mas eu acho que a natureza ela trabalha com uma certa
Você, quando nasce, o teu DNA ele vai evoluir dentro da tua natureza. Se você pega e faz uma coisa sintética em cima, com a mão de um cara que não é Deus, porque, puxa vida, que é a nossa natureza, é um DNA, não dá para mudar. E aí fica Sim, fazendo aquelas coisas, depois de você envelhece, fica tudo postiço, entendeu? E é isso que aconteceu com muita gente que eu conheci. verdade. E Tem aí, coisas lá no mais modernas, tá? Que sei lá o que é, raios e não sei o quê. Mas eu acho que a essas alturas eu não vou fazer mais nada. Eu estou me aceitando do jeito que eu sou e eu dou graças a Deus que eu estou assim. Então pronto, sabe? Não, sempre muito linda, né? É muito gostoso aqui em São Paulo, pelo menos. Não sei como é que tá pelo Brasil. A gente dirigindo, assim, de vez em quando eu olho e te vejo, assim, no outdoor. Ah, Outdoor não, porque outdoor tá fora de moda, né? Mas no backlight, na temperatura, tá lá. na São Paulo, 40 temperatura. graus e você do lado, né? Quer É dizer, do HT, né? Do Roberto que me colocou em todos os. E eu essa nunca beleza vivi. perene que não tem a ver com a idade, né? Você Não, tá mas aí, ali, vamos falar bem a verdade, tem um monte de retoquinho, né? Quer dizer, porque aquilo é uma foto. E hoje em dia existe o digital, né? Que dá uma sim, aliviadazinha. Mas o importante é você ter a tua expressão, sabe? É você, meu Deus, é tão difícil de gostar de você mesmo, às vezes é, né? Mas é a base de tudo, entendeu? é verdade. Fica bem mais fácil quando você entende o que você tem de positivo, né? Valoriza isso, né, Constanza? Coloca isso para jogo e vai. Mas você fica mais forte, se auto, digamos, você que se dá a sua força, vai. A autoestima é uma coisa. Eu ouvi uma moça que, aliás, não vi, não, eu li uma moça uma vez que falou que a autoestima é o sistema imunológico da mente. Olha só que Olha que bom isso. Gostei. eu adorei. Desde que eu vi essa história, eu disse, tem toda a razão, que a gente vai Faz se gostando, se aceitando do jeito que você é. Não, e depois tenta melhorar alguma coisinha depois, mas, ó, sabe? Então é isso. Eu achei a frase dela genial, de verdade. muito boa mesmo. É daquelas que a gente tem que colocar no quadro para não esquecer. E você sabe que eu esqueci do nome dela, porque precisava. Porque a frase não é minha, obviamente. Depois, mas é assim, que eu achei genial, é tão simples. Sistema Muito imunológico do pensamento, da mente. da mente. Essa aí que a gente fica perseguindo a vida inteira para ter algum controle sobre ela, né? Mas eu acho que aí tem uns caminhos que você já ajudou a desenhar, que eu acho que passa Mas aí que principalmente. está, você não pode estar sempre controlando as coisas. Você tem que entender, aceitar do jeito que é e tentar melhorar depois, mas não controlar. Ou então Sim, respira para ver se melhora. Como eu falei para minha neta, porque ela é jovem demais para poder entender tudo isso. Tá? é. Tem coisas que só o tempo vai trazendo mesmo, né? Lá na sua entrevista, que foi muito gostosa lá no Roda Viva, né? Não sei se você fala com a Érica ou com a Lília, sobre a coisa do sexo, do acasalamento, que chega um momento que você tá ali com. Mas eu tive essa noção muito claramente, que provavelmente nem todos têm. Eu achei prático. Foi meio doloroso, porque a gente sofre também com certas diferenças. Você entra uma outra era da tua vida, outro momento, e, e tudo aquilo que você fez antes, tudo não, mas enfim, tudo aquilo que aconteceu antes, você
tem que deixar para trás, porque a vida é aquilo que você está vivendo agora. Agora. Sabe lá o que vai ser depois. Mas o fato de viver o melhor possível o agora, e é isso que eu tenho a noção também, que eu tenho menos anos para viver, portanto, esses anos têm que ser super bem vividos. Porque Maravilhosamente vividos. Para não ter que né, desprezar, quer dizer, desperdiçar esses anos. Ai, Deus me livre, né? E o que você faz hoje, assim, né? Porque ver desfile, ler revista de moda, você deve fazer com frequência, mas isso é um hábito. Pode ser até prazeroso, mas é um hábito. O que você faz para ter esse prazer? Seu prazer está onde? Numa leitura? Tem alguma coisa específica que você faça, que seja quase que um hobby aí, no seu dia a dia? Olha, é engraçado que eu não tenho um hobby específico, tá? Hoje em dia, então, eu estou em casa e tal. Mas o fato da informação é básica, só que eu aprendi a fazer uma curadoria da informação para que ela não venha me prejudicar emocionalmente, como é o caso, porque a gente sabe muito bem que a informação é feita para você se interessar com, e mais dramática e mais terrível ela é, Infelizmente. mas é o sistema, vai. Sim. É um sistema, não adianta ficar reclamando, mas simplesmente eu faço uma curadoria. Então, eu tenho alguns. Bom, a minha sorte é que eu leio e falo 4 línguas, o que já é uma extraordinária força. Tá? Nossa, isso é maravilhoso. É incrível. Eu precisaria só uma língua a mais que já daria certo, que é o inglês, porque todo mundo sabe e fala, etc. Aí, o fato de eu ter uma filha na Itália e um neto na Itália e uma neta nos Estados Unidos, eu estou muito mais próxima de tudo que está acontecendo, tanto na Itália, na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, claro. E não é que o mundo é separado em... A gente tem essa mania na América Latina de achar que a gente está longe do mundo, tá? Mas a gente está conectado. A gente tem uma mentalidade, não tanto o Brasil, mas o resto, de separatismo do resto do mundo, que eu acho assim um absurdo, né? Então, o que muitas vezes influencia certos lugares do mundo, e eu não estou falando da Ásia, né? Porque a Ásia realmente chegou no nosso sistema econômico muito mais tarde, e eles têm uma cultura absolutamente diferente. Muito diferente, né? Difícil até de estabelecer uma comparação, né? Exato. E, como você vê, eles têm diferenças fundamentais de credo, de religião e tal, que está dando problema, além do Covid, isso acho que pode ter. Além disso, né? Então, o fato de você estar atualizada com tudo o que está acontecendo no mundo, inclusive com a América Latina. Quando me falaram, faz uma trilha sonora para Shop Together, eu fiz o quê? América Latina, porque nós somos vizinhos e parece que a gente não se comunica, entendeu? Com Porque certeza. a Tordesilhas, lá, o tratado é Portugal de um lado, direito, que é pertinho, né? E do lado esquerdo era Espanha e tal. E ficaram... Engraçado que o tipo de colonização foi muito diferente. O português ficou uma coisa só, porque para eles interessava daquele jeito. Veio um francês, veio um holandês, mas mandaram embora. E os espanhóis, eles fizeram vários núcleos, tanto que viraram vários países diferentes e nós um só, que é uma coisa. E isso, as pessoas que moram e vivem aqui, parece que não estão nem aí. Mas... Então, via música e via arte, porque a música popular brasileira é extraordinária, e tudo que é folclore e tradição brasileira e latino-americana, para mim, me interessa profundamente, porque são raízes diferentes das minhas, tá?
que eu sou Sim. italiana, já falei tudo. E tudo tem uma riqueza extraordinária. E a gente ainda não entendeu porque a história, tanto brasileira quanto latino-americana, é recente. E a da América do Norte, idem. Por isso que eles estão tendo esses revés monumentais, porque eles não têm profundidade na Não questão. sabem nada do vizinho, né, Constanza? Nada. Não. E é recente também, são culturas muito recentes, apesar da América Latina ter aquelas tradições inacreditáveis que foram destruídas, Civilizações muito antigas, né? que foram dizimadas pelos espanhóis. Eu não quero falar mal deles porque eu gosto, mas enfim, Mas na foi. época foi terrível. E ainda não teve, o América Latina não teve tempo, como um todo, de repersonalizar profundamente a própria cultura, Verdade. respeitando todas as raízes multiculturais, que o Brasil, então, hoje em dia é uma coisa impressionante o quanto ele é variado e rico na possibilidade de evoluir em cada uma dessas enfim, diferentes raízes. Bom, então você vê, eu me divirto porque eu tenho uma curiosidade infinita, não sei de onde vem, não interessa, porque me mantém ocupada e interessada o dia inteiro. Sim, ela é um dos seus poderes. Pode ter Olha certeza que eu disso. trabalho, né? Eu estou fazendo óculos para uma empresa, faço Então, shop o que together. você está fazendo? Você me contou outro dia que você há pouco assinou um contrato de não sei quantos anos. Quer dizer, Até 87 anos eu vou ter. até os 87. Você não tem a menor previsão e nem vontade de falar, agora eu vou ficar sem fazer nada. Não é isso? Ué, eu não entendi. Enquanto eu souber fazer as coisas direito, importante, porque eu sou muito exigente, eu Sim, vou fazer. O dia que eu não souber fazer direito, eu falo, so sorry, não posso sim. mais fazer, porque a qualidade do meu trabalho não vai estar à altura das minhas exigências, tá? De uma mulher de virgem, né? Não só de que tem tantos anos que tentou fazer o melhor possível. Então, Todo esse quando olhar e essa experiência. Mas aí, então, uma das novidades que você disse é dos óculos? mas eu não posso Não muito pode falar contar. ainda, porque Tá. vai acontecer, a materialização vai ser o ano que vem, entende? Então, não dá para contar. Depois eu faço shop together, você sabe, toda semana, Sim, sim. curadoria. Tem mil coisas para fazer por dia, eu não me lembro mais agora. O que eu faço? De manhã até à noite. Eu ainda faço cartela de cor para santa, negócio de escolha de estamparia, não sei o quê. Lá para tecelagem, né? Que também é uma questão que a gente tem que. E curadoria de tendência eu faço para um monte de gente que eu não posso também falar muito, Uhum. mas, entendeu? Porque eu enxergo, eu digo para eles o que eu acho que seria uma tendência para ir atrás. É isso. Entendi. Porque você está sempre lá na frente, sabendo das coisas, né? Você tem esse olhar mesmo, que já é um olhar Porque eu de trabalhei a trendsetter, né? vida inteira com isso, né? Inclusive Sim. com o Roberto Stern, eu fiz coleções lá atrás, né? Quer dizer, que foram um sucesso, continuam, né? Porque, enfim. E aí, toda essa experiência maravilhosa que eu tive, e variada, porque não é um produto, uma coisa, várias coisas, né? Muito Muito diferentes. distintos mesmo. Joalheria, né? São coisas distintas, mas todas que exigem um apuro estético que eu acho que você também carrega aí. É, é isso. E a confluência da estética com o momento histórico, sabe? Sim. Que isso eu tenho, eu não sei como, mas é um dom de Deus, sabe? Que lá na fábrica eles me chamavam de Chico Xavier das tendências.
que eles Porque tinham mais vinha assim intimidade. uma luz. Eles diziam mais a tendência do WGSN, assim, eu ficava assim, dizia, olha, para mim vai ser isso. E aí eles me chamavam de Chico Xavier. Chico Xavier das tendências. Constância, você sabe que já tem 1 hora que a gente está falando. E eu, por E você mim... não vai poder gravar, né? Não, não, pode gravar. Eu já fiz live de 2 horas, mas eu não quero Ah, também bom. abusar aí do seu tempo. Não, mas foi um papinho gostoso, Um divertido. papinho gostoso. Tá todo mundo aqui, assim, super encantado. Eu tenho umas 2 perguntinhas de leitoras que eu acho que são importantes, assim. Você tem esse Tá. tempinho para a gente responder? Tenho. Eu só vou ter que falar com o pessoal do Fashion Week às 9h30 e 15 para as 10, para Nossa encerrar o dia. Senhora, às 9h30, a senhora Natália Dornelas já vai estar dormindo, enquanto que a menina Constância vai estar trabalhando. É isso? Bom, porque hoje é Fashion Week, então eu vou assistir Sim. a Lene e depois falar com a Luísa Brasil, que trabalhou comigo 5 anos, que está sendo a âncora para fechar o dia hoje da Fashion Week. Então, São 25 anos, não é isso, Constância, de São Paulo Fashion Week? 25, que eu vi. Não, é uma marca que a gente tem que celebrar mesmo. Eu vou tentar prestigiar alguma coisa. Mas é porque hoje eu só estou interessada em pessoas como você, em conversar com essas mulheres inspiradoras. Enfim, vamos lá. Eu te contei, mas tem uma pergunta. Ah, Qual é a pergunta que você ia tá. fazer? A minha pergunta, tá. As pessoas perguntam, falam desse seu humor, que aparentemente você não se leva tão a sério. Isso é uma coisa que você tem desde sempre? Ou você acha que foi a maturidade que te deu a leveza para rir das rugas, do braço que você queria esconder? Porque tem essa parte também que eu acho muito divertida. Você fala que seu braço já tinha, sei lá, nessa entrevista que eu vi, já tinham 20 anos que eles não, né, não apareciam, né? Que você vestia e já os disfarçava de alguma forma, né? Você sempre teve essa capacidade de rir de si mesmo e da situação, ou você acha que a maturidade te deixou ainda mais apurada nisso? Não, eu acho que tem razão. Eu acho que, por incrível que pareça, a minha juventude, adolescência e a vida mais jovem, digamos assim, foi muito mais conturbada. Tá? Meio Sim. que porque talvez eu fosse já uma pessoa que não queria seguir os caminhos tão convencionais, porque eu era curiosa e estava acontecendo tudo. Se eu nasci em 39, nos anos 50 para 60 e 60 para 70, houve uma renovação de comportamento incrível, né? Quer dizer, Verdade. uma revolução na história moderna. Então, e outra vai ser agora, né? Você vai ver. Mas, digamos, o grande lance transformador de gerações foi no pós-guerra de 39. Então, eu vivi essa época que estava com todas essas novidades e eu me interesso por música popular e erudita, arte tradicional e moderna e contemporânea e tudo que é renovador em termos de vanguarda, né? Eu presto atenção nisso tudo. E na vida, eu acho que existia, fora que eu me apaixonei loucamente pelo Júlio, que foi realmente a pessoa da minha vida. Seu grande amor. Um grande amor, eu percebo que nem todos viveram um grande amor Verdade. desse tamanho. Entende? Tiveram relações ótimas, confortáveis ou não, ou sei lá o que, com filhos e netos maravilhosos e tudo. Mas eu vivi conturbadamente e sempre na pressão de estar fazendo coisas que não eram para ser feitas convencionalmente. Não era essa loucura toda, porém, era fora do meu padrão, do tipo de
educação e de, sei lá, de grupo social, tá? E Sim. aí, e depois eu batalhei, porque como eu tinha separado e tudo mais, eu achava que eu tinha que ter uma profissão digna, que fosse bem feita, para que minhas filhas vissem que, primeiro, que eu não era doida e que eu precisava ter alguma referência prática, Sim. dizer que eu valia no mundo daquela época como profissional, vai ser respeitado. E que não foi fácil, porque, obviamente, todo mundo achava que eu era uma dondoca e não era, porque eu trabalhava pra caramba. Não interessa. Aí fui. Então, realmente, quando depois eu comecei a ficar mais madura, muitas coisas eu já tinha vivido, a curiosidade continuava, mas de outra forma, mesmo porque a gente viveu dos anos 80 para cá, para o 2000, digamos assim, um momento de estabilidade, né, tão grande que foi realmente acelerando. Depois de 2000, começou a internet, entende? E Sim, aí é. mudou a nossa percepção de tudo. E aí é que eu entendi que eu precisava voltar para todas as qualidades humanas, humanistas, porque são as forças. E como eu tenho facilidade, como até minha mãe e meu pai tinham, e até a Consuelo, e minha filha a Alessandra, então, também, é uma questão de intuição. A intuição é a inteligência emocional, que era desconhecida até os anos 70, né? E começaram Verdade. ela. Então, essa inteligência emocional e intuitiva é a que vai segurar o ser humano nos lugares mais decentes na hora que a inteligência artificial entrar com tudo, entende? Que realmente Sim. vai ser uma outra revolução. Então, a inteligência emocional vai entender como usar a inteligência artificial de uma forma proveitosa para o ser humano, porque não é ele que a inteligência artificial que vai mandar na gente, a gente tem que mandar nela. Quer Se dizer, Deus quiser. não, tem que ser. Quer dizer, quem for esperto o suficiente para entender, como estão já essas mega companhias já entenderam muito bem o quanto elas podem ganhar e dominar certas coisas que é um perigo, né? Quer dizer, então, eu comecei a ficar muito mais. Não fiquei mais tranquila, não. Mas eu comecei a dar risada das coisas de um jeito mais permanente, porque, como eu te falei, tudo tem duas caras, entende? Sim. Até sei lá, uma gafe mais monstruosa que você tenha que fazer. Se você levar na leveza, a gafe não mal intencionada, né? Lógico que Claro. a gente se livra. Então, você acaba dizendo, meu Deus, olha só o que eu fiz, em vez de ficar aterrorizada, você entendeu? Isso para Sei. dar um. Eu entrei num discurso de inteligências aí, mas eu Não, acho mas está que fazendo todo sentido, né? Porque até você chegar nesse ponto aí de relaxar um pouco e de achar graça, é um caminho, né? Eu acho que é bem difícil você encontrar alguém que já veio com isso de fábrica, já nasce assim. Isso eu acho que é o tempo que traz mesmo. é Não sei, é uma verdade. opinião minha. Não, não, é difícil. E tudo está levando as pessoas para mergulhar no coletivo, ou seja, No outro, né? no outro, nas outras coisas e não em você mesmo. Porque a questão de você estar com o telefone ligado o tempo todo, você ligado naquilo, está fora de você, né? E isso Pelo dá amor. uma fragilidade impressionante, sabe?
É isso aí, minha querida. O pessoal quer saber o lápis que Constança usa, o creme da O pele. Eu acho que um lápis dia... também da Mary Kay, que eu tenho, gosto muito do lapinho deles. Lápis da O, Mary Kay, tá vendo, gente? A Constança é, não usa só marcas de luxo, né? Você também, você faz esse high-low numa boa, né? porque é questão de qualidade, né, de coisas. E a Consuelo fez um trabalho para eles e foi muito legal porque eu conheci. E a Mary Kay tem, por exemplo, tudo que eu faço hoje de sombra e tal, e coisa é tudo Mary Kay, é um negócio que tem várias cores. Você sabe que eu pintava, né? Eu esqueci de falar isso às vezes. Eu pintava e fazia gravura de jovem. Então, nunca falei, né? Engraçado. Mas eu tenho um monte de gravuras e tal. É que eu sou tão exigente que eu fico comparando com as coisas que eu gosto mais na vida. Ontem eu vi uma coisa do Ismael Nery, que eu quase desmaiei de beleza, entendeu? Que é um artista brasileiro de uma potência, entendeu? Eu vi um filme dele na Arte 1, sabe, que tem na Arte televisão. 1, meu canal predileto. Gente, ele era tão maravilhoso. E ele é lá não me lembro mais se era Sergipe, não, não era. Deixa eu perguntar para o Google, Ismael Neri aqui, porque eu também não estou familiarizada. Maravilhoso. Eu fiquei Brazilian Artist. Vamos ver de onde que ele é. É lá perto da praia que é a vida dele. Nascido no Rio de... Não, nascido em Belém. Belém do Pará, isso. Mas aí ele viajou para o mundo inteiro e tal, mas ele tinha uma sensibilidade que eu me lembro quando eu descobri o primeiro Ismael Nery, que estava numa... Isso nos anos 60 ainda. Eu fiquei chocada. Eu vi ontem o filme. Bom, então eu tenho esse Então tem um lado filme também. na Arte 1 sobre ele, porque ele faleceu Tem. em 34. Então, para muita gente, ele pode ter se tornado um desconhecido. É bom saber que tem aí um material sobre ele, né? Maravilhoso o material. E é uma série que a Arte 1 tem que mostra, sabe, Lígia Clark, que aliás eu trabalhei com o filho dela, que era fotógrafo, estreante quando eu comecei. Então eu ia muito no apartamento lá no Rio dela, Lígia Clark. Devia ser uma figura também, no mínimo, interessante. Não, Né? ela era muito, muito sóbria, mas tinha uma cabeça, né, incrível. E como ela estava feliz que eu tomava conta do filho dela, que era fotógrafo estreante, ele tinha um cabelo comprido. E você sabe que a gente usava Hasselblad na época, né? Quer dizer, aquela máquina que você tinha que fazer assim para enxergar. Ah, é? Não Ah, conheço, não. então você é mais jovem que isso, imagina, nos anos 70. E aí o menino tinha um cabelo comprido e todas as fotos que... Porque a gente tinha filme, né? Não era digital. Filme, e lógico a gente tinha que usar menos filmes possível para fazer economia para a Para empresa. economizar. Ah. E aí ele fazia assim na Assembleia para tirar as fotos, que eu exigia que ele fosse cada vez mais cuidadoso e tal. E o cabelo dele ficava sempre um ser misterioso no meio das fotos dele, sempre que era o cabelo que caía. E eu não falei nada para ninguém. Eu disse, ai, olha um defeito, né? Tinha estragado toda a matéria por causa do cabelo. Do cabelo, que era todo... E era todo um style, né? Não dava para ele abrir mão do cabelo naquele momento. Não era style, era cabelo comprido assim como o teu, lisinho. E Entendi. anos 60, né, meu bem? Constança, a gente conversaria aqui, eu acho que a gente podia fazer até uma novela, todo dia, 1 hora de Ai, conversa, porque não ah, se esgotará nunca esse tema, gente, essa mulher. E eu tenho esse privilégio de tê-la um pouco mais perto. Queria demais agradecer pelo seu tempo, né, a sua disponibilidade de estar aqui comigo.
que Imagina, sou foi divertido. independente futebol clube, que não tem, né, que não estou aqui por nenhum veículo, é só por mim mesma. Mas a E gente se conhece há um tempão, vai. é, nossa relação começou com o remédio da gripe e nunca mais passou, foi só crescendo. Olha só, te agradeço muito, vou te deixar aí fazer o seu lanche Não, e eu vou ter que caminhar antes de assistir. Você sabe você que eu está caminho. caminhando em casa ou você já está descendo para a praça? Não, eu caminho agora sempre na minha garagem. Na garagem. Eu faço 3 quilômetros. É porque hoje está escuro, eu não vou sair. Não é qualquer hora que você. Garagem você pode fazer qualquer hora, 10 horas da noite. É seguro, né? Não, e depois não faz nem frio nem calor, não chove, não é dia nem noite. Tá? Nada acontece na garagem, você pode. Isso é verdade. Mas é muito importante esse seu, né? Esse testemunho mesmo de ter essa vivacidade, de estar sempre aí se cuidando, porque viveremos mais e queremos todas crescer sendo constantes na vida. Imagina que privilégio se eu chegar perto. Muito Obrigada. obrigada. Obrigada Obrigada a demais você. por essa conversa. O pessoal adorou. A conversa vai ficar gravada, gente, no meu IGTV. E lembrando que esse projeto tem o patrocínio da Drogaria Araújo, que é uma marca muito importante para os mineiros e agora para o Brasil também. Eu conheço, imagina. Eu sou tiete de farmácia, você sabe, né? Minhas filhas. Então, você já teve a experiência Araújo na sua vida? Sim, sim. Eu Tá sou ótimo. grande frequentadora de farmácias especiais, inclusive. Então. Também gosto bastante, viu? Mas olha, muito honrada por essa conversa mesmo. Eu vou assistir 300 vezes depois para ver a gente conversando. Imagina. Obrigada, amor. Tchau. Boa noite, obrigada, gente. E quem quiser assistir do começo, é só apertar o play lá no IGTV. Costanza, beijo. Depois te chamo, tá? Depois te chamo. Muito obrigada.